Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das doutrinas mais fundamentais e fascinantes que existem, a doutrina da criação. Já parou para pensar de onde a gente veio? Por que o universo existe? Pois é, a ideia aqui é desvendar juntos os pilares dessa doutrina, sabe, passo a passo, de uma forma bem organizada. Para guiar a nossa análise, a gente vai seguir 4 pontos principais. Primeiro, vamos falar sobre o Criador e a criação. Depois, a gente entra na criação do ser humano, que é um tópico à parte. Em seguida, vamos nos aprofundar no que significa a imagem de Deus. E para fechar, a gente discute liberdade, lei e comunhão. Vamos lá? Certo, vamos começar então pelo primeiro ponto, o Criador e a criação. Aqui a gente vai focar em umas questões bem básicas, mas que são cruciais, né? Quem é o Criador e por que a criação sequer aconteceu? Então, olha que interessante essa citação. A primeira coisa que ela deixa claro é que a criação não foi um acidente, né? Foi uma escolha. Diz que aproveu, ou seja, que agradou a Deus fazer isso. Foi um ato de vontade, de prazer. E um detalhe fundamental aqui, a menção ao Deus triuno. Isso já nos diz de cara que a criação foi, por assim dizer, um projeto conjunto, envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que significa exatamente esse Deus triuno em ação? Bem, as Escrituras mostram que o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram em perfeita unidade. Dá para a gente pensar assim de forma didática. O Filho como o agente, a palavra criadora, através de quem tudo foi feito. E o Espírito como aquele que pairava sobre as águas, trazendo ordem, vida, sabe? É uma imagem muito poderosa dessa unidade divina trabalhando. Tá, mas por quê? Qual o propósito de tudo isso? A resposta é ao mesmo tempo simples e muito, muito profunda. Foi para manifestar a glória dele, a glória do seu poder, da sua sabedoria, da sua bondade. Veja bem, não é que Deus precisasse de alguma coisa, mas ele quis compartilhar tudo isso. Como a gente lê em Colossenses, tudo foi criado por meio dele e, no fim das contas, para ele. E o resultado dessa obra, algo que o próprio Criador olhou e disse, é muito bom. Agora vamos avançar para o nosso segundo ponto, que é a criação do ser humano. E aqui a gente chega no que é descrito como o pináculo, o ponto mais alto de toda a obra da criação. Percebe um detalhe na cronologia? O ser humano foi criado por último, depois de todas as outras criaturas. E isso, claro, não é por acaso. É como se fosse o grand finale de uma obra de arte espetacular. Isso posiciona a humanidade em um lugar de destaque, com um propósito todo especial dentro da ordem da criação. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem essa diferença, né? De um lado, as demais criaturas, criadas antes. Do outro, o ser humano. E a distinção vai muito além de ser criado por último. A gente vê aqui homem e mulher, dotados de uma alma racional, imortal e, o mais importante, criados para viver uma vida em relacionamento com o próprio Deus. É isso que nos coloca em uma categoria completamente diferente. E esse versículo de Gênesis é... Uau! Ele é a chave de tudo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Note a repetição. A imagem de Deus o criou. Isso é para dar ênfase, para não restar dúvida do quão especial é essa conexão com o Criador. E essa ideia de imagem é o gancho perfeito para o nosso próximo tópico. Chegamos agora ao terceiro ponto, a imagem de Deus. Aqui, a gente vai tentar desvendar um dos conceitos mais profundos e debatidos de toda a teologia, a imago Dei, que é o termo em latim para imagem de Deus. Afinal, o que isso realmente significa? Então, o que é ser imagem de Deus? Antes de mais nada, não tem a ver com aparência física. A ideia é que a humanidade foi criada para refletir o caráter de Deus. É como se a gente tivesse um DNA espiritual que espelha os atributos de Deus que ele pode compartilhar conosco, como amor, justiça, conhecimento. Isso nos capacita a pensar, a fazer escolhas morais e a nos relacionar. E o material que a gente está analisando divide essa imagem em 3 componentes principais. Primeiro, conhecimento. Não um conhecimento qualquer, mas um entendimento verdadeiro de Deus. Segundo, retidão, que é essa capacidade de viver de um jeito que reflete o caráter justo de Deus. E terceiro, a verdadeira santidade, ou seja, ser separado, dedicado a Ele. Então guarde isso, conhecimento, retidão e santidade. Os pilares da imagem de Deus no ser humano original. Isso não era algo só teórico, abstrato, era muito prático. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que a lei de Deus estava gravada nos corações. É como se a gente viesse de fábrica com uma bússola moral interna.
a nossa consciência que nos aponta para o que é certo. Isso tudo nos leva direto para a nossa última seção: liberdade, lei e comunhão. Agora a gente vai analisar como era a condição original do ser humano, esse relacionamento com Deus que era baseado em liberdade, mas também em responsabilidade e, claro, em uma comunhão profunda. Nesse cenário original, então, existiam basicamente duas leis em funcionamento. Primeiro, a lei interna, que é aquela bússola moral que a gente acabou de falar, a lei de Deus escrita no coração. E junto com ela, havia uma lei externa, um mandamento bem específico e claro, a ordem de não comer da árvore da ciência do bem e do mal. E essa tabela resume muito bem essa condição original. Pensa nesse equilíbrio. De um lado, os privilégios, comunhão com Deus, domínio sobre a criação, algo incrível. No meio, a responsabilidade, obedecer, usar a vontade livre da forma correta. Mas aí vem a coluna do potencial. E esse é o ponto-chave. A mesma vontade que podia obedecer também podia transgredir. Era uma vontade livre, sim, mas sujeita a mudanças. Não era, digamos, a prova de falhas. E isso nos deixa com essa pergunta final, que é uma pergunta para a gente levar para refletir. Se a vontade humana era livre, mas ao mesmo tempo sujeita a mudanças, o que isso nos revela sobre a natureza da obediência e a possibilidade real da queda? Será que a queda era inevitável? Essa é uma questão que ecoa há séculos na teologia e que nos convida a pensar muito sobre a profundidade desse tema.